E aí, pessoal, tudo bom? Começando mais um Talk and Drive aqui. E nesse daqui eu gostaria de conversar sobre uma pergunta que já me foi feita, enfim, foi feita a muitas outras pessoas e sempre é feita. Qual que é a melhor cidade para você morar aqui na região? E é uma pergunta muito difícil. Então, hoje eu vou estar dirigindo de Vancouver até Richmond, preciso dar um pulo lá, e eu lembrei que talvez fosse uma boa ideia falar disso, porque na verdade eu gosto muito de Richmond, não é uma cidade que é muito mencionada, né? Digamos assim, as pessoas elas tendem a falar muito de Vancouver, obviamente, todo mundo fala, eu vou me mudar para Vancouver. Então, pô, maneiro, legal. Você vai morar onde? No Brasil a gente tem muito conceito de bairro, né? Até pela subdivisão das cidades, enfim. Até mesmo se você morar, por exemplo, se você morar numa cidade como Winnipeg, você vai ter talvez muito mais o conceito de bairros do que você, e as divisões, do que você tem aqui em Vancouver, porque sim, há bairros, né? Há o conceito de bairros dentro da cidade de Vancouver, né? Você tem Gastown, é um bairro, você tem Oldtown, outro bairro, você tem Killarney, é outro bairro, você tem Kerrisdale, é outro bairro, mas geralmente quando as pessoas pensam, até pelo tamanho, ou talvez pela falta de tamanho da cidade, as pessoas falam, eu vou morar em Burnaby, como se fosse um bairro, ou eu vou morar em Surrey, como se fosse um bairro, apesar de Surrey ser gigantesca, enfim. Então isso é uma pergunta, e a verdade é que não tem muito como é que eu posso dizer, não tem muito como determinar qual que é o melhor para você morar, né? Isso depende muito de você está vindo com família, tudo bem, você está vindo com família, mas você está com criança pequena, você está com criança em idade de escola primária, daí a resposta vai ser você está com criança e adolescente em idade de escola secundária, tipo segundo grau, ou a partir de mais ou menos uma 8ª, 9ª série, aí a resposta vai ser diferente. Você tenha filhos, mas eles já são um pouco mais velhos, já estão entrando na faculdade, a resposta vai ser diferente. Então, eu acho que esse assunto, né, eu acho melhor a gente começar por onde você não deve morar. E isso é a minha opinião, tá? Isso é sempre uma coisa muito perigosa de você falar, porque é um imã de hate na internet, né? Mas vamos falar dos lugares que eu não moraria. E aí, enfim, você pode fazer a tua própria pesquisa e você decide. Eu vou falar 3 lugares que me vem à mente que eu não moraria em hipótese alguma, não moraria nem de graça, tá? Primeiro é naquela área ali em Vancouver, né, de Gastown, próximo da Hastings, próximo da Main Street, ali na Downtown Eastside. Ali eu não moro nem de graça. É uma área complicada, né, onde tem, enfim, uma grande problema de drogas, enfim, e tem muito crime de propriedade ali, né, de roubo de bicicleta, enfim, tem na cidade inteira aqui, né, furto, perdão. Dificilmente alguém vai chegar, vai meter uma arma na tua cara para roubar a tua bicicleta, mas é razoável a probabilidade de você ser furtado, de você sofrer um furto, de você estacionar sua bicicleta do lado de fora do supermercado, colocar a sua travinha e voltar lá e cortaram a sua travinha e levaram a tua bicicleta. E ali naquela região é muito comum, né? Fora a questão de usuários de drogas, enfim. Não é um lugar legal,
Tem gente que gosta de morar ali porque é próximo ao local de festa e tudo. Eu não moraria. Aí, enfim, fica a critério. Eu não moraria em Surrey, na área próxima da Surrey Central. Apesar de que, curiosamente, eu morava lá, né? Eu morava próximo a essa área, né? Uns 5, 6 quarteirões, mas longe o suficiente de que não tinha muito problema. Mas mesmo assim eu não moraria ali. Aquela área ali da estação Surrey Central, ela é um pouco esquisita. Surrey Central é um pouco esquisita, pelos mesmos motivos ali da área da Main Street, da Hastings, bastante usuários de drogas que congrega ali, tem bastante confusão. Próximo da estação da Gateway, que é a estação anterior em Surrey, também é meio esquisitinho, eu não moraria ali. E depois da Surrey Central, ali na estação da King George, que inclusive eu sei que tem muito brasileiro que mora ali, naqueles prédios na esquina da King George Highway com 100 Avenue, ali é um pouquinho melhor, ali está um pouquinho melhor hoje em dia. Quando eu vim para cá, em 2006, aqueles prédios que hoje em dia tem muita gente morando, enfim, aqueles prédios de concreto, eles não tinham sido terminados, eles estavam meio que abandonados, ficaram abandonados por muito tempo e aquela área era muito diferente, ela era bem mais vazia, bem mais caída. Agora não, agora tá mais reformado, tá legal ali, mas eu evitaria Surrey Central e Gateway, pelos mesmos motivos da Downtown Inside. E um outro lugar que eu evitaria, mas por motivos um pouco diferentes, seria North Vancouver e West Vancouver. E isso provavelmente vai parecer um pouco surpreendente para quem está ouvindo, porque North Vancouver e principalmente West Vancouver são bairros ou cidades, né? Tá vendo? Até eu cometo esse mesmo erro, né? Enfim, são regiões, são cidades consideradas melhores, né? Principalmente West Vancouver. West Vancouver é uma cidade essencialmente de classe média alta e classe alta. São casas caríssimas, são apartamentos caríssimos, e realmente você não tem esses problemas de violência e criminalidade, enfim. Mas você morar lá, em North Vancouver e em West Vancouver, você tem um outro problema. Você tem um problema da mobilidade ou da falta de. Por quê? Porque para você chegar em North Vancouver de transporte público, a sua única opção que você tem é o Seabus, né? Que é basicamente uma barca, né? Imagina, se você é do Rio, a barca Rio-Niterói, como se fosse a barca Rio-Niterói, só que menor e roda com mais frequência, enfim. Mas é o mesmo princípio, é uma barca que corre. Você tem essa opção, ou você tem ônibus. E para você chegar de ônibus em North Vancouver, você tem apenas duas opções. Você tem a Lionsgate Bridge, que é uma ponte antiga, feita na década de 30, na época do Rei Jorge. Essa é quão antiga ou você tem a Second Narrows, que é uma outra ponte, que é lá na outra ponta de Vancouver e sai ali em North Vancouver, lá pro lado do sentido Deep Cove. E só. Se você depender de transporte público, essas são as suas opções. Se você morar longe do Seabus, é muito difícil de você circular e ir para Vancouver. Se você não tiver que ir para Vancouver, se você só puder ficar ali no North Shore, aí até que é legalzinho. É bonitinho, tem umas áreas legais, sabe, bem família, uma vibe assim bem de cidade pequena, tipo Lynn Valley, eu acho bem bonitinho. Isso aí, North Vancouver. Em West Vancouver você tem Dunderave, que é uma área bem legalzinha. Você tem aquela área ali da Capilano, inclusive, onde tem o Capilano Mall, o shopping, né? Perto da ponte ali, inclusive eles estão construindo uns prédios, já deve estar inclusive terminando.
é uma área interessante, mas mais uma vez, se você não precisa vir para Vancouver. E tem uma outra coisa também, mesmo que você não precise vir para Vancouver, ou para literalmente qualquer outro lugar da região, você ainda tem um problema do trânsito. O trânsito nas ruas principais na hora de pico é muito pesado, porque você tem muita ladeira, as ruas são estreitas e é difícil você se deslocar mesmo de ônibus, leva muito tempo, justamente por causa disso, porque as pessoas que dão um azar de estarem em North Vancouver precisam voltar para Vancouver, atravanca todas as ruas. Realmente é muito ruim de você se deslocar no horário de pico. A estrada, a Highway 1, que corta North Vancouver e West Vancouver, fica totalmente entupida no sentido que for a hora do rush, né? Então, de manhã sentido oeste e de tarde sentido leste, vai estar entupido. Você vai levar bastante tempo para você sair de lá. E se você der o azar de que você está em West Van e precisa pular para North Vancouver, já era, tá roubado. Então, eu evitaria. Agora, lugares que eu moraria e lugares que eu já morei. Então, primeiramente, lugares que eu já morei. Eu já morei em algumas cities aqui. A gente, quando veio para cá, a gente morava em Burnaby, ali perto do Lougheed Mall, que enfim, tá muito diferente hoje em dia. Depois eu me mudei para... eu morei um pouco perto do Metrotown. Depois eu me mudei para Surrey, e eu passei vários anos em Surrey. Depois eu me mudei para Winnipeg, voltei para cá, e fomos morar em Richmond. E Richmond foi bem legal. E depois de Richmond eu voltei para Surrey e agora eu moro em Vancouver. Mas, obviamente, eu já circulei muito pela cidade, tudo. Eu tinha um emprego que me permitia visitar residências em todas as cities da região. Então eu consegui ter uma boa noção das regiões, dos bairros, das cities, enfim, para até determinar onde que eu queria morar. Então, baseado nisso, aqui estão mais ou menos as 3 melhores, né? Não diria melhor é uma palavra controversa, né? Digamos as mais ou menos 3, talvez eu pense mais uma e fale, mas as mais ou menos 3 cidades no geral que eu moraria, que eu gostaria de morar, né? Eu vou fazer uma menção honrosa a Vancouver, porque Vancouver, por incrível que pareça, não estava assim no meu topo da lista, né, para morar, mas para mim é uma questão de conveniência, porque eu moro no centro, então eu moro no centro, eu trabalho no centro, então se eu preciso, enfim, ir no trabalho, né, eu trabalho remotamente, não sou da área de TI, mas se eu preciso ir no escritório, para mim é muito rápido. E isso seria uma sugestão que eu daria para quem está vindo para cá. Se você está vindo para cá já com emprego, eu sei que parece óbvio, mas procura um emprego, procura um lugar para você morar perto do seu emprego, porque esse tempo que você não gasta no deslocamento, no commute, e mesmo que você esteja no Brasil, eu tô acostumado a pegar 2 horas de trânsito em São Paulo todo dia, legal, mas tu tá saindo do Brasil por um motivo, né? Você tá saindo de Toronto por outro motivo, você não quer ficar preso no trânsito, entendeu? Então, aproveite esse fato de como a cidade aqui em Vancouver é distribuída, né? Para você poder morar perto do trabalho, se você pudesse, as contas fizerem sentido. E sim, eu tenho ciência dessa questão do custo, né? Eu moro já no centro de Vancouver desde 2019, então eu peguei os aluguéis bem mais baixos do que eles estão hoje em dia. Então, se você puder, né, se couber no orçamento, eu recomendo fortemente Vancouver, justamente por causa disso, porque você consegue morar geralmente perto de onde tem as empresas, né? E aí, no caso, o teu deslocamento para o trabalho fica muito curto. Agora, enquanto city, né, é legal, tal, tem
enfim, é a cidade principal aqui e tudo, mas eu não diria que é a cidade mais bonita ou a mais bem cuidada da região, né? Pela minha experiência, na verdade, eu acho que Richmond é a cidade que é mais bonita e mais bem cuidada da região. Isso você nota em detalhes quando você está andando na rua ou quando você está dirigindo. Então você vê que as calçadas, em sua maioria, é tudo certinho, você não vê calçada quebrada, os canteiros a grama é toda cortadinha, na primavera tem muita flor, é uma cidade bem colorida, né? As ruas são mais largas, eu acho bem tranquilo de você se deslocar, e você ainda tem a conveniência de ter a Canada Line. Claro que Vancouver você tem a Canada Line, a Expo Line, a Millennium Line, você vai ter agora a linha de metrô até o BC, enfim, em termos de deslocamento, entendeu? Não tem cidade muito melhor do que Vancouver, né? Mas em termos, como é que eu posso dizer, em termos gerais, em termos de preferência, eu gosto muito de Richmond. Eu acho que você escolher morar em Richmond, principalmente se você tiver uns 10, 15 minutos a pé ou uns 10 minutos de ônibus assim de uma estação da Canada Line, é uma ótima escolha. É uma cidade muito boa, tem muito comércio, o aeroporto é aqui perto, se você é uma pessoa que gosta muito de compra, tudo. Inclusive eu estou aqui atravessando a ponte para a ilha do aeroporto. Aqui do lado direito você já tem o outlet, né? Logo ali na frente você vai ver que tem aquele outlet da MacArthur Glen. Para quem gosta de fazer compras, tudo aqui é muito bom. É uma cidade que tem uma grande população asiática, então você tem também muita comida asiática muito boa, chinesa, japonesa, coreana, comida de Taiwan, comida de Hong Kong. Aqui é maravilhoso para isso. Eu gostei muito de morar em Burnaby também. Burnaby é uma cidade que tem também um bom sistema de transporte, tanto público, né, quanto rodoviário, porque Vancouver, na verdade, não tem um sistema rodoviário muito bom. Você não tem uma estrada no meio para você se deslocar rapidamente. Isso é por design, enfim. Vancouver nunca quis ter uma via expressa no meio, mas Burnaby conseguiu se desenvolver bem, de forma sustentável, eu diria, inclusive, basicamente com a Highway 1 dividindo a cidade. Então, você consegue se deslocar razoavelmente bem por Burnaby. Você tem a Highway 1 no meio, você tem a Marine Drive, você tem a Marine Way, perdão, no sul, e você tem a Hastings no norte. Sim, é a continuação da Hastings de Vancouver. Então você consegue se deslocar muito bem pela cidade, além de você ter as duas linhas de SkyTrain, você tem linha de ônibus, você vai eventualmente ter a gôndola que vai levar até a Simon Fraser, lá em cima, a universidade. É uma cidade muito boa, é bem legal. Uma das coisas que me incomodava em Burnaby é que chovia mais do que em Vancouver, e definitivamente chove muito mais do que em Richmond. Isso é interessante mencionar também. Richmond, em termos estatísticos, chove menos do que Vancouver, chove bem menos do que Vancouver, e você tem muito mais dias de sol, porque Richmond é bem assim, é meio que na ponta, é quase no delta, basicamente no delta do Rio, né? Na boca do Fraser. Então, ali naquela ponta, principalmente ali na área de Steveston, você tende a ter sol. Eu vi isso muitas vezes quando eu morava lá. Eu saía de casa, tava sol ou tava parcialmente nublado, e eu olhava no sentido de Vancouver, tava assim cinza, estava plúmbeo o céu, chovendo pra caramba. Você ia dirigindo e a chuva ia caindo, você voltava pra casa no fim do dia, o que é que você tá voltando pra casa, tava sol. Olha que maravilha. Então isso também é bom. Se você é uma pessoa que gosta de sol, Richmond pode ser uma boa opção, principalmente ali na área mais lá embaixo da Railway, da Steveston. Ali é bem legalzinho. Um outro lugar que eu gosto, bastante, isso é mais
de eu ir para lá e não de eu morar é Coquitlam. Coquitlam e Burnaby, na verdade, são muito parecidos, né? Você tem mesma coisa, você tem a estrada cortando, você tem o Skytrain, você tem a Millennium Line, e você... A Expo Line passa em Coquitlam, agora eu não sei, talvez pegue um pouquinho de Coquitlam. Mas eu acho que Coquitlam é uma cidade que é um pouco mais fácil de você se deslocar do que Burnaby. Burnaby, para quem é do Rio, Burnaby lembra muito a Tijuca. A Tijuca, ela é um bairro de passagem no Rio, né? É um bairro que é muito bem servido, né, em termos de transporte público. Você tem metrô, você tem trocentas linhas de ônibus, você tem uma grande facilidade para você circular tanto dentro da Tijuca quanto para fora da Tijuca. Só que o problema de você ter, enfim, essas linhas de metrô, ônibus, tudo, é que muita coisa passa pela Tijuca. Então, é uma cidade que, é um bairro que é um pouco zoneado, assim como Burnaby, que é um pouco zoneado, principalmente na hora do rush, porque tá todo mundo passando por ele. Coquitlam tem muitas das facilidades de Burnaby, tem o Skytrain, apesar de que não tão bem posicionado, né? Você tem a Highway 1 passando no meio, então você consegue se deslocar facilmente de carro, mas porque por não ser exatamente uma cidade de passagem, o trânsito não é tão ruim quanto em Burnaby. E Coquitlam também tem uma vibe, dependendo de onde você for morar, né? Tem uma vibe de cidade menor. Você sente aquela vibe em alguns bairros de uma cidade menor. Tem alguns bairros bonitinhos. Você tem, eu acho que, qual que é o nome? Acho que é Maillardville. Maillardville é o bairro francês, ali na área da Brunette com o Low Heat Highway. Você tem um bairrozinho francês ali que é legal, tem várias coisas francesas ali. Você tem aquela área da Pine Tree Way, que é onde tem o Coquitlam Center. Você tem o Westwood Plateau, que é um bairro residencial ali já subindo a montanha. Muito bom se você gosta de urso, porque ali volta e meia tem urso na rua. Você não tem que gostar de urso, tá? Tô falando brincando, não é para mexer com os ursos, não é para brincar com os ursos, não é para deixar comida para os ursos. Não faça isso, mas às vezes você consegue ver urso na rua morando para lá. Você está próximo também de alguns pontos turísticos populares, tipo o lago, que agora eu estou esquecendo, acho que é o Alouette Lake, não sei. É o lago que tem ali em Belcarra, que todo mundo vai, Portsmouth, Belcarra, enfim. Você tem aquela prainha ali de Portsmouth, que é próximo, e você tem o Skytrain que leva até lá, né? Eu acho bem legal. Eu acho que é uma área legal. Em termos de preços, Richmond é bem mais barato que Vancouver, é um pouco mais barato que Burnaby. Coquitlam, se eu não me engano, está mais ou menos da mesma faixa de preço de Burnaby. Um dia eu vou fazer um vídeo e realmente explorar isso e destrinchar um pouco mais. Mas em termos de custo de vida, né? Eu acho que Richmond é um pouco mais barato, inclusive, para você morar do que essas outras cidades, né? Dado a conveniência. Eu acho que, se você me perguntasse qual que é o melhor custo-benefício, provavelmente eu chutaria que seria Burnaby, seguido de Richmond, seguido de Coquitlam, seguido de Vancouver. Claro, mais uma vez, depende muito do seu lifestyle, depende muito do que você está procurando. Se eu tivesse criança pequena, por exemplo, eu talvez iria olhar primeiro
Coquitlam, até porque, se eu não me engano, as escolas de Coquitlam primárias são muito boas. Se eu tivesse filho assim mais adolescente e tudo, eu provavelmente consideraria Burnaby. E se eu tivesse filho mais velho, ou se eu fosse uma pessoa, enfim, que tivesse vindo fazer faculdade, por exemplo, aí eu ia morar perto da minha faculdade. Se fosse em Vancouver, eu ia procurar morar perto, mas não muito perto, porque se você morar próximo da UBC, você vai pagar os olhos da cara. Então, o ideal, obviamente, é você morar numa linha principal de transporte público, tipo na 41, na 49, enfim. Porque aí você vai economizar tempo, né? Eu vejo muito pessoas que, sei lá, elas vêm às vezes estudar da UBC, mas para economizar, sei lá, $100, $200 por mês, vão e moram numa área que vai precisar você pegar Skytrain e você depois ainda vai precisar baldear e pegar ônibus. Cara, isso é ruim pra caramba quando você está estudando, ainda mais se você tiver, muito provavelmente você vai ter que estudar e trabalhar. Não faça isso, né? Sempre olhe essa questão. Apesar dos ônibus aqui terem uma certa pontualidade, né? Demora para você circular pela cidade. A cidade, enfim, ela não é tão densa quanto uma cidade brasileira, digamos assim. Você vai ter que se deslocar mais para você conseguir chegar nos lugares. Isso é inevitável. Então, leva tudo isso em consideração. Claro, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, ou quiser saber minha opinião, ou de onde que eu tiro essa informação, deixa nos comentários, que eu adoraria fazer um outro vídeo respondendo perguntas, tirando dúvidas das cidades, pelo menos das que eu já morei. E as que eu não morei, se eu puder responder, eu responderei. Mas enfim, eu já estou chegando do meu destino final e espero que vocês tenham curtido esse papo, curtido saber um pouquinho mais sobre as cidades daqui da região, enfim, pelo menos na minha opinião. Tem várias outras, obviamente, entendeu? Tem, enfim, nada de errado você querer morar em North Vancouver ou West Vancouver. Pô, se você é uma pessoa que gosta mais de esporte, de trilha, pô, North Vancouver e West Vancouver é top você morar, entendeu? Você vai estar, próximo da montanha, próximo, sabe? Se é alguém que gosta de esporte de inverno, morar lá é legal a beça. Entendeu? Há benefícios. Você pode morar em Surrey, é bem mais barato. Você pode morar em Delta, você pode morar até em Peach Meadows ou Maple Ridge. Tudo depende da pessoa, né? E cada caso é um caso, mas definitivamente não se foque apenas em Vancouver. Muita gente se foca apenas em Vancouver, se choca com o custo, né? E às vezes fica desanimado e fica preocupado de que não vai conseguir encontrar um lugar para comer, desculpa. Eu tô um pouco confuso que esse carro aí da frente não sabe para onde vai, né? Deve estar um pouco perdido aqui. Eu tô em Steveston, né? E aqui é um pouquinho confuso se você não costuma vir aqui. Mas enfim, boa noite para todos e até o próximo vídeo.